Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em www.tvosasco.com.br ou pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje, para conversar conosco, Luciano Rodrigues. Luciano Rodrigues, que andou afastado aí da nossa programação, né, Luciano? Nos brinda de novo com a sua presença, ele que é vice-presidente do Secor. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Jefferson, bom dia a todos que estão nos assistindo. Essa questão da PL 4330 está acabando conosco, porque a gente teve que sair várias vezes aqui durante esses períodos para atender lá as demandas lá da Comissão de Justiça e evitar que seja votada, né? É importante essa luta, né, Luciano? E aí, eleições pelo Brasil afora, também estive na Paraíba agora, em João Pessoa, para ajudar os companheiros lá, queria até mandar um abraço para todo o pessoal que a gente conheceu lá na Paraíba e conseguimos ter também uma eleição vitoriosa, sem contar que a nossa eleição também aconteceu. Então, na verdade, fazem quase 45 dias que a gente não consegue fincar o pé aqui na nossa cidade por um dia, pelo menos, né? Pois é, mas aí conseguiu agora abrir um espacinho na agenda para conversar aqui, para me ajudar a conversar com o Jaci Afonso de Mello, ele que é secretário nacional de organização da Central Única dos Trabalhadores. O Jaci que já esteve aqui conosco. Jaci, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Os ouvintes aí, os telespectadores da TV Osasco, do Sindicato dos Comerciários, esse importante sindicato aqui dessa região, que é filiado à Central Única dos Trabalhadores. Estou retornando aqui visitar o sindicato e esse belíssimo programa que o sindicato tem na televisão. Obrigado, Jaci. Muito bacana a tua presença. Você esteve aqui com a gente conversando no momento em que você era candidato à presidência da Central, não é isso? Nós estávamos discutindo internamente dentro da corrente política que eu participo, que é a articulação sindical, questão da sucessão da CUT, mas fizemos como um princípio nosso, um consenso progressivo lá e chegamos a um acordo interno dentro da CUT. Já que o interesse é comum, né? Vamos unir forças para atingir os objetivos, né, Jaci? É isso. Agora, eu queria que você contasse um pouco para a gente, Jaci, como é o trabalho, seu trabalho na organização sindical, na CUT, né? Como é que funciona a sua secretaria? Não, a nossa secretaria, é claro que ela é uma secretaria incorporada ao conjunto da ação sindical da CUT. Dentro da CUT nós não atuamos separadamente, secretaria por secretaria. Nós temos nosso presidente, o Wagner Freitas, companheiro Sérgio Nobre, que é o nosso secretário-geral, e as nossas secretarias. Então, a Secretaria de Organização é a secretaria que organiza os sindicatos, organiza as federações, organiza as nossas confederações, desde o local de trabalho, as comissões de empresa, comissões de fábrica. Então, organizar, enraizar a Central Única dos Trabalhadores junto ao sindicato. E os sindicatos enraizar e organizar os seus associados dos seus sindicatos. Então, essa é a nossa tarefa dentro da Central Única dos Trabalhadores. Uma coisa que o movimento sindical sempre buscou, você mencionou aqui a questão da organização no local de trabalho, a organização das comissões de fábrica, comissões de empresa, dos delegados. Essa busca ainda é permanente, ela é necessária? As categorias ainda têm dificuldade em se organizar dessa forma? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o grande objetivo nosso da CUT, é essa organização dos trabalhadores no local de trabalho. É importante que o sindicato funcione, mas é ali no local de trabalho que acontece os problemas que o trabalhador tem, seja as condições de trabalho, seja o risco da saúde que está colocada, seja o descumprimento da jornada de trabalho. Toda a política de ação sindical é feita no local de trabalho. Então é preciso que a gente esteja organizado no local de trabalho. Agora, isso nós precisamos conquistar, e algumas categorias já conquistaram isso, que é a estabilidade desse trabalhador no local de trabalho. Porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos a Convenção 158 da OIT, que assegura contra a demissão imotivada, ou seja, só teria uma razão econômica para a demissão. Então, portanto, isso garantiria uma permanência, uma estabilidade do trabalhador na empresa que ele trabalha. Então, seria possível essa organização. Infelizmente, a primeira coisa que o presidente Fernando Henrique Cardoso fez foi desratificar, ou seja, desaprovar esta lei, essa convenção. Infelizmente, Infelizmente, o Supremo até hoje não julgou essa ação. Né? Ela é de 96,
porque nós entendemos que o presidente da República não tinha esse direito de revogar essa lei, teria que ser aprovada a revogação dessa lei pelo Congresso Nacional. O Supremo até hoje não julgou, e nós temos hoje no Brasil aproximadamente 15 milhões de trabalhadores que têm uma rotatividade da mão de obra no Brasil, aproximadamente 15 milhões. Você imaginar 15 milhões de trabalhadores nos últimos 15 anos, tá certo? Que nós temos aí de rotatividade. Então, é importante o Supremo está eficaz, está julgando outras ações nesse momento, era importante que o Supremo Tribunal Federal também julgasse rapidamente essa ação, essa ADIM da Central Única dos Trabalhadores, junto com a CONTAG, contra a demissão imotivada. A questão da rotatividade atrapalha bastante, né, Luciano? Sobretudo em segmentos historicamente com uma rotatividade maior, como é o caso dos comerciários, né? É verdade, Jefferson. Inclusive, o Diese lançou nos seus cadernos agora, no mês que passou, a partir de um seminário que foi realizado sobre a rotatividade no setor de comércio e serviços, né? Então, queria até deixar uma dica para quem gosta de pesquisar e fazer os estudos aí, procurar na página do Diese, né, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Tem vários dados lá catalogados sobre essa questão da rotatividade que para nós tem sido um dos grandes nós críticos, né, da nossa ação também, porque o trabalhador ele acaba estando num dia num lugar, num dia em outro, e aí quando você vai procurar ele para levar até a própria carteirinha de sócio, nós temos dificuldade. Mas uma coisa assim que eu achei interessante, Jefferson, que é um dos dados catalogados aí pelo Diese, que a rotatividade ela tem assim o seu montante nos jovens, né, entre 24 e 35 anos. Né? Então a rotatividade ela é muito pequena nos trabalhadores acima de 35 anos, ela diminui assim em boa parte, né? Uhum. E nos entre 18 acima, né? Então esses jovens que entram no mercado de trabalho, eles costumam passar pouquíssimo tempo dentro mesmo de uma planta de uma empresa, né? Eu acho que isso não dificulta só a questão da organização, mas demonstra assim uma situação que é para nós assim de suma importância, né? Que é o diagnóstico que nós fazemos, que esse trabalhador que fica por menos de 3 ou 4 meses naquela empresa, ele vai estar desprovido de qualquer tipo de assistência social, de seguro, fundo de garantia, né? Plano de saúde. Então ele é um trabalhador que está assim sendo tragado pela rotatividade, mas que ele também perde garantias e direitos, né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, se ele passar por 10 empresas e ficar 3 meses em cada uma, todo esse período de mais de 2 anos e meio que ele ficou dentro desse processo de rotatividade, ele, se sofreu um acidente, por exemplo, ele não vai estar segurado pelo INSS. Desassistido. Se for uma mulher, por exemplo, que ficar grávida, ela também vai ter problemas, né, ela não tem segurança nenhuma. Então tem toda essa problemática. Então, quando o movimento sindical fala sobre rotatividade, né, e a gente fala que a rotatividade ela é nociva inclusive por esse aspecto que é de retirar direitos e de fazer com que aquele cidadão, né, trabalhador ou trabalhadora, não tenha nenhum tipo de garantia ou seguro legal, né? Então, a rotatividade também é uma forma de precarizar direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas. Para quem quiser mais informação, é diese.org.br, o site do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que o Luciano mencionou. Agora, por falar em rotatividade, assim, nós falávamos ali na conversa prévia, antes de entrarmos para o programa, a CUT está com uma campanha para sindicalização e para conquistar novos filiados. Fala um pouquinho para a gente dessa campanha, das metas da campanha e como é que está sendo a interação com os sindicatos. Bem, a CUT tem hoje 3.500 sindicatos filiados e aproximadamente 8 milhões, 7 milhões e 800 mil, né, 8 milhões de trabalhadores associados. Nós somos a maior central sindical do Brasil. A CUT tem 36% do número de sindicalizados no Brasil, enquanto que a somatória
de mais de 10 centrais sindicais no Brasil. Então a CUT lançou agora uma campanha de 1 milhão de novos sócios na CUT. Então nós esperamos aumentar os nossos números de sócios nos sindicatos e também aumentar o número de sindicatos filiados à CUT. Nós queremos elevar de 3.500 para 4.500 sindicatos filiados. Então a CUT está fazendo essa campanha. Agora, quem faz essa campanha são os sindicatos. Então, por isso nós estamos vindo hoje aqui no Sindicato dos Comerciários, junto com os demais sindicatos dessa região, para começar essa campanha de sindicalização. É uma dificuldade, e na categoria aqui do Luciano e do Neto, né, queria inclusive aproveitar e parabenizar a diretoria que foi reeleita agora, com mais de 97% dos associados reafirmando a liderança desses companheiros na direção do sindicato. É uma categoria que tem muita rotatividade. Então, quando você associa esse trabalhador, logo em seguida ele já sai. Então, é uma dificuldade do sindicato. Se o sindicato não fizer uma campanha permanente de sindicalização, ele vai diminuir o número de sócios. Então, muitas vezes, a campanha permanente não significa que não aumenta o número de sócios. Nós queremos elevar. E isso é possível com o sindicato, porque isso vai fortalecer o sindicato. Nós, bancários, temos database agora em setembro, os comerciários em setembro. Então, portanto, nós é importante que o sindicato seja fortalecido, tenha representatividade, tenha poder econômico de enfrentar os inimigos de classe, que são os banqueiros e os empresários da área do comércio. Então, e com isso, consequentemente, vai fortalecer a confederação, a Contrax, que é a confederação que os sindicatos comerciais filiado, e a Central Única dos Trabalhadores. Então, nós temos uma expectativa muito boa dessa campanha. Nós já fizemos em outros momentos, deu resultados e, portanto, sem dúvida nenhuma, queremos que você, trabalhador e trabalhadora, venha para o sindicato. O sindicato é o principal instrumento do trabalhador. É através do sindicato, de uma ação coletiva, essa ferramenta importante que é o sindicato para conquistar. Nós conquistamos repouso semanal remunerado através do sindicato. Nós conquistamos 13º salário com o sindicato. Nós conseguimos férias com os sindicatos. Tudo isso foi conseguido por sindicatos. Hoje, você que é um jovem, que está aqui, muitas vezes não presenciou essas lutas que no passado, muitas vezes com demissão, com assassinato de dirigentes sindicais. Então, é preciso que essa juventude, tá certo, venha para o sindicato. É importante que a juventude se desperta, se conscientiza da exploração que é feita e vem para o sindicato e junto de forma coletiva e não de forma individual conquista as reivindicações. É importante que alguns sindicatos acabam até envolvidos na negociação salarial ou em outros temas mais prementes das categorias, acabam se esquecendo dessa tarefa básica que é buscar novos sócios, buscar e mostrar ao trabalhador qual é a importância da entidade como organismo de defesa dos seus direitos, né, Jaci? O sindicato, há toda uma campanha, né, midiática e empresarial de tentar desacreditar as entidades sindicais, que não precisa se associar porque vai conseguir... Não, tudo isso é fruto de luta. E as pessoas precisam entender isso. É importante o Facebook, é importante os novos meios de comunicação, mas ele é como ferramenta de mobilização. A ferramenta de conquista é ser sócio do sindicato e, através do sócio, conquistar essas reivindicações e mudar a legislação para assegurar que aquelas conquistas feitas na negociação vire conquista para todos os trabalhadores. Então, é importante que nós tenhamos essa participação democrática dos trabalhadores no sindicato. Nós, nos últimos 10 anos, criamos, por uma pressão e por um compromisso do governo, 20 milhões de empregos foram criados nos últimos 10 anos. Nós queremos que esses trabalhadores, tá certo? Que essa luta que o movimento sindical fez para mudar o modelo econômico do Brasil, né, as mudanças econômicas, esses trabalhadores venham para o sindicato para que a gente possa ter novas conquistas e importantes ações sindicais. Tá certo. O TV Secor faz agora um breve intervalo, mas a gente já volta. Continue ligado.
Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com Luciano Rodrigues, vice-presidente do sindicato, e também com Jaci Afonso, que é secretário nacional de organização da CUT. Nós terminamos o primeiro bloco, Jaci e Luciano, falando sobre a precarização das condições de trabalho e a importância dos sindicatos para evitar isso, porque as investidas do setor patronal contra os direitos dos trabalhadores continuam. E um exemplo recente, esse projeto de lei aí 4330, né, o 4.330 da terceirização, que pode causar um estrago tremendo nas relações de trabalho no Brasil, não é isso? Bem, o projeto 4330 é do empresário Sandro Mabel, né? É um projeto já de 2004 e que o movimento sindical apresentou projeto alternativo através do deputado Vicentinho, esse trabalhador e deputado comprometido com a classe trabalhadora, que é o companheiro Vicentinho, ex-presidente da CUT Nacional. E, portanto, hoje há 12 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil. E a luta nossa não é contra esses trabalhadores, né? Nós queremos que o emprego seja decente. O Brasil participou, inclusive, realizou uma conferência do trabalho decente a partir de uma resolução da Internacional do Trabalho. E, lamentavelmente, os empresários na Conferência Nacional, depois de fazer conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional, os empresários, diante de eventuais resoluções que aquela conferência poderia apontar para o governo para o trabalho decente, esses empresários abandonaram a conferência. As conferências que o governo faz são importantes, está acontecendo conferência da cidade, assim por diante. Então, a legislação e esses 12 milhões tem muito trabalho precário. Eu sou bancário, funcionário do Banco do Brasil. Qual é a diferença, se eu trabalho numa agência bancária, qual é a diferença entre eu e o companheiro vigilante, ou a companheira copeira, a companheira faxineira de uma agência bancária? A fome minha é diferente dele para eu ter um ticket de alimentação de um valor e ele ter outro, ou muitas vezes não ter. Eu tenho um plano de saúde, que é a CACI, que é importante, e esse trabalhador não tem. Então, nós da CUT, junto com nossos sindicatos filiados, estamos contra esse projeto, porque esse projeto amplia e precariza as relações de trabalho. Chega ao ponto de ter uma agência bancária sem ter bancário. Ter uma loja do comércio sem ter comerciário. E, portanto, você perde a noção, o sentimento de pertencimento da categoria e as conquistas da categoria. Hoje, já existem os correspondentes bancários que nós, os sindicatos, estamos lutando para acabar com ele. Ou seja, você coloca em risco a população que vai no correspondente bancário, vai na casa lotérica, sacar dinheiro ou depositar dinheiro sem a proteção da vigilância. Então, há toda essa precarização. Então, por isso que é importante essa luta nossa. A Central Única dos Trabalhadores tem liderado esse processo junto com as demais centrais sindicais contra esse projeto do empresário Sandro Mabel, que precariza mais as relações de trabalho no Brasil. É só ver as estatísticas. Você vai na Petrobras, que tem uma quantidade enorme de terceirizados. Você vai no setor de energia elétrica, uma quantidade enorme de trabalhadores terceirizados. Vê os índices de acidente de trabalho do trabalhador da empresa de energia e dos terceirizados. Veja os altos índices de acidente de trabalho da Petrobras, a esmagadora maioria deles de trabalhador terceirizado. Então, e muitas vezes essas empresas fogem, não recolhem os encargos. No próprio governo, a gente viu durante a votação no Congresso Nacional, no mês de agosto, de empresas do Ministério da Fazenda, do Ministério da Justiça, que não estava pagando corretamente e sumiu a empresa sem pagar os trabalhadores. Então, portanto, a CUT luta junto com as demais centrais sindicais para que seja rejeitado. É importante registrar que a bancada do PT, né, numa posição muito boa, e queria elogiar o líder José Guimarães e o presidente Rui Falcão por essa decisão, de se colocar contrário a esse projeto. A posição da bancada federal do PT, como não deveria deixar de ser de um partido dos trabalhadores, ser contra isso. Então é importante que os demais partidos, e acho que nós precisamos recuperar um pouco o nosso trabalho com o movimento sindical, vocês que é da imprensa que vive isso. A gente sempre teve, durante a Constituinte, uma capacidade de pressão na Constituinte. Existia poucos deputados de esquerda naquele momento, e fizemos essa Constituição que hoje nós consideramos ela cidadã, mas naquela época nós achávamos conservadora. Sim. Pela aquela correlação de força. Então, deputado e deputada aqui da região de Osasco, do estado de São Paulo, nós vamos mostrar
todos os deputados, em todas as suas bases, os deputados que votaram contra a terceirização e aqueles que votaram a favor. Nós vamos esclarecer a todo mundo qual é o deputado e qual é a deputada que tem compromisso com os trabalhadores. É só lembrar que em 89 o DIAP fez um ranking da votação dos deputados. Né? O Lula teve nota 10 e o Afif Domingos teve nota 0 por defender. Hoje o Afif está no governo, né? É um governo amplo e tal, mas só para lembrar, nós vamos mostrar quem é o deputado que tem compromisso com os trabalhadores e o deputado que não tem compromisso com os trabalhadores. Mas acho que é importante comentar, né, Luciano, que assim, a questão em si não é a terceirização. Como já se falou, a CUT não está contra os terceirizados. Agora, a terceirização ela não pode acabar com direitos. Não tem problema ser uma empresa terceirizada se tiver exatamente o mesmo direito de quem está ali dentro. Né? Nós entendemos que a empresa que não pode ter serviço terceirizado na atividade fim da empresa. Né? Que é o que flexibiliza justamente, flexibiliza esse projeto 4.330, né? Não vai ter mais concurso público para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para o Banco Público, vai acabar com toda coisa. E os servidores públicos precisam estar atentos a isso também, porque apesar de na legislação hoje está colocado ao serviço público, automaticamente, se for aprovado esse projeto 4330, imediatamente vão apresentar um projeto para estender para o serviço público as mesmas regras que valem para a iniciativa privada. Na verdade, a gente entende que a terceirização no Brasil é a grande responsável pela morte de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, né? Assim, desde que ela existe. Porque precariza, retira direitos, como foi falado. Agora, para as pessoas entenderem assim, de uma forma mais didática, o que acontece, Jefferson? Vamos supor, uma empresa como o Walmart, por exemplo. Ele já terceiriza em suas plantas boa parte dos seus trabalhadores. Aí um gerente do Walmart, por exemplo, poderia fazer uma inscrição como pessoa jurídica, né, e contratar os funcionários, por exemplo, da frente de caixa, todos, né, como se fossem funcionários daquele gerente. E aí, assim, o projeto ele também exime da responsabilidade solidária. O que acontece? Se esse cara, que era o gerente, um trabalhador como o outro, né, que a empresa resolveu colocar ele como uma empresa, né, uma pequena empresa, para contratar aqueles demais trabalhadores. Se ele não pagar, por exemplo, o 13º, ou se não pagar alguma garantia de um trabalhador acidentado, a empresa não se responsabiliza por aquele pagamento. Então hoje, por exemplo, quando uma empresa terceira ela desaparece, como foi falado, o sindicato, por exemplo, poderia acionar a empresa tomadora do serviço, para né, que ela se responsabilize e fazer com que ela pague as homologações, né, as verbas rescisórias. Sim. Então, quer dizer, são princípios básicos que eles vão ficar descobertos caso esse projeto ele passe. Então, agora nós estamos todos mobilizando as lideranças, os trabalhadores, para que não seja votado, para que seja retirado da Comissão de Constituição e Justiça, né? E nosso papel é esse mesmo, né? Eu tenho dito aí pelos lugares onde a gente tem andado que a população está muito desatenta. Então, na calada da noite, pode ser que seja votado, né, na comissão, isso passe e amanhã a gente acorde funcionário de um amigo nosso de trabalho. Então, é um dever de todos. Acho que todo cidadão tem que estar atento a essas questões e cobrar dos seus deputados, como foi falado. Acho que esse espaço aqui é um espaço importante até para você que está nos assistindo, né? Muitas pessoas que têm um relacionamento com alguns deputados têm que cobrar dele, perguntar a posição, né? Por exemplo, em quem você votou, né? Acessa lá o nome do cara na Câmara e faz um mob, diga para ele, olha, até para os próprios empresários, porque se esse trabalhador não for qualificado, não for um trabalhador preparado, as empresas também vão sentir que vai haver prejuízos no decorrer do tempo. Então, isso não é bom para os trabalhadores, mas também não é bom para os pequenos empresários. Não é bom para a economia em geral. É importante, só me permite, Luciano, claro, principalmente aqui os empresários aqui do comércio aqui
Porque não interessa isso, porque a partir do momento em que o trabalho é precarizado, a renda desse trabalhador é menor e, portanto, a capacidade de compra, de consumo desse trabalhador é menor e vai afetar a venda no comércio. Então, também tem esse aspecto que os empresários da área do comércio precisam estar atentos. Ele fica preocupado com o retorno. Mesmo, né? Fica preocupado com o retorno imediato, né? Que é talvez uma pequena redução de custo, que na verdade não existe, mas lá na frente o prejuízo é maior, né? Aliás, o país hoje só conseguiu se manter frente às crises internacionais graças ao fortalecimento do consumo interno, né? E o Lula teve um papel importante em 2008, você lembra que ele foi à televisão falar para que as pessoas, tanto pavor que sempre se colocaram, porque as pessoas, para não consumir, e o Lula foi à televisão no Natal de 2008 falar: consuma, porque se você não consumir, você não vai vender, não vai produzir, e nós entramos num círculo vicioso da economia. E nós queremos um círculo virtuoso da economia. Então, portanto, é importante que o setor empresarial da área do comércio faça também pressão para que não ocorra essa precarização das relações de trabalho. Tá certo. Agora, o nosso papo está chegando aqui já pertinho do final, são mais 2 minutinhos, e a gente circulou o assunto aqui, falou da precarização do trabalho, da terceirização, o diagnóstico que o Luciano deu, que atinge principalmente no setor comerciário, sobretudo, os mais jovens, esses mais jovens que estão indo às ruas agora, desde junho, para as grandes manifestações. E aproveitar o Jaci aqui para falar um pouco a visão da CUT acerca dessa organização dos jovens, dessa turma que foi para as ruas a partir de junho, e o movimento sindical procurando aí se apropriar dessas demandas e representar também essa massa nas reivindicações junto aos governos, aos governantes, ao governo federal e ao Congresso. Fala um pouco para a gente da sua visão, Jaci. Não, a minha visão, eu não sou aqui de São Paulo, eu sou de Brasília, sou um dirigente nacional, mas queria falar aqui um pouco sobre São Paulo. Primeiro, a CUT estadual aqui, o nosso presidente Adi e toda a diretoria fez o ano passado todo um debate sobre mobilidade urbana, realizamos manifestações e não teve, vamos dizer assim, o mesmo impacto do ponto de vista da mobilização. Um mês antes das mobilizações aqui do início de junho, o Sindisaúde de São Paulo e a POESP realizaram greves em defesa da educação, em defesa dos trabalhadores, e nós não tivemos o apoio a essas greves. Então, as mobilizações começaram em função do passe livre, em função da tarifa, né? Então, portanto, a CUT tinha feito uma mobilização. Acho e quero fazer uma autocrítica do ponto de vista que nós acho que não percebemos a capacidade ali. Estivemos sempre lá, a história da CUT, que tem 30 anos, sempre estava junto às manifestações. Eu estava lá na campanha das diretas, na campanha do impeachment do Collor e todas as outras manifestações contra o Fernando Henrique Cardoso. Então, as mobilizações, elas tiveram um peso importante. É verdade que os grandes meios de comunicação tentou direcionar essas mobilizações, e nós queremos transformar essas mobilizações em conquistas reais. Então, sempre nós valorizamos a educação, nós temos uma Secretaria de Juventude, temos uma política para a juventude e queremos incorporar essa juventude no dia a dia da luta com todos os trabalhadores e com todas as trabalhadoras do Brasil inteiro. Tá certo, Jaci, muito obrigado. Luciano, nós já estamos no minuto de encerramento, dá o seu recado para a gente, por favor. Sim, queria agradecer a todos, né, e dizer que na próxima segunda estamos aqui também no mesmo horário, é um prazer, um privilégio ter vocês conosco. Sobre a questão das movimentações, né, eu acho que a população só não deve entender isso como uma forma de antecipar o processo eleitoral do próximo ano e torcer para que o governo dê certo, né? Então, há toda uma tentativa de desgaste do governo atual, e eu acho que isso não é legal para ninguém. Então é importante que o Brasil continue crescendo, independente do projeto que esteja colocado, da pessoa que esteja no comando, né? Mas hoje o Brasil precisa funcionar. Então, para funcionar é um esforço de toda a população também, né? Então, obrigado a todos, boas lutas e boas vitórias. Tá certo. Muito obrigado, Luciano. E o TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Mas veja também no boletim do seu sindicato, que é distribuído aí na porta da empresa, no seu comércio, na sua loja. E também visite as sedes e subsedes do sindicato, participe das reuniões, das assembleias e dos eventos que estão lá
colocado. Você também obtém mais informações sobre o sindicato na página do sindicato no Facebook, facebook.com/secorcut. A gente fica por aqui e eu aguardo você na próxima semana. Até lá!